Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos inaugurando aqui um quadro novo no canal, ideia da Grazi, para a gente trazer um conteúdo diferente para vocês. Então eu já queria pedir logo no começo para você já fazer seu cafezinho e sentar com a gente, porque esse vai ser o Café com Prosa. Pode ser café, pode ser chá, pode ser leite, o que você gostar de beber, senta aí e vamos conversar. E vamos tomar um cafezinho, né? Se tiver feito aquele bolo de fubá, já corta um pedaço, põe aí, faz pão de queijo. E né? vamos papear, vamos prosear, né, Grazi? Então, esse é o quadro que inicia hoje. Hoje é dia 30 de abril de 2020. É o Café com Prosa. A gente pretende, né, conversar com vocês. Inicialmente eu e o Flávio. E quem sabe futuramente, quando o mundo entrar no seu normal, a gente tenha convidados, né, Flávio? Não é? É uma oportunidade, olha aí que legal a gente fazer alguns convidados. Isso, pensei bem além. Pensei inicialmente nós dois, mas quem sabe a gente comece a trazer convidados para falar aqui com a gente, aqui em casa. Seria legal trocar uma ideia, contar experiências. Sim. Então, por enquanto, a gente vai começar aí contando umas histórias nossas, um pouquinho... Assim, como é um papo. Como no vídeo da nossa história foi um vídeo bem resumido, aqui vocês vão poder ter um pouquinho mais de noção aí do que aconteceu ao decorrer de todos esses anos. Sim. Com algumas... fatos marcantes. Alguns fatos marcantes, algumas histórias, e a gente vai proseando. Assim segue. Vamos lá. Primeiro item de hoje, que eu já até comentei com o Flávio que eu queria falar com vocês, é algo muito emergente pelo que a gente tem visto nas redes sociais, principalmente nas nossas, de pessoas que a gente acompanha. Que é uma palavrinha tão legal que é o respeito. Exatamente. Pessoal, eu nunca imaginei gravar falando sobre respeito. Fiz pedagogia. Na pedagogia você dá aquela explanada assim sobre o respeito e tudo mais. Porém, pela minha criação, eu sei que o respeito vem de casa. Eu aprendi desde pequenininha a respeitar tudo e todos. Eu nunca apanhei. O meu pai e a minha mãe, eles sempre me ensinaram que eles eram pessoas maiores do que eu, mais vividas do que eu, e que sabiam coisas que eu ainda não sabia. E aí a palavrinha era, quando você crescer você vai saber por que a gente está fazendo isso, por que não pode fazer isso. E assim sempre foi. A minha mãe sempre foi mais coração mole, né? Ela era mais maleável. Meu pai era simples. Se eu tava aqui não era minha casa, eu ia aqui pegar o celular do Flávio, eu já olhava pra ele já fazia aquela cara assim, ó. Pronto. Eu já... Tem medo do crowd até hoje. Baixava a cabeça e pronto. É ser um mau pai? Pra mim nunca foi. Hoje eu tenho o maior respeito e admiração pelos meus pais e pela criação que eu tive. Eu sempre falo pro Flávio, se eu sou quem eu sou, a pessoa que eu sou, eu devo aos dois. Porque eu também. Foi a criação que eles nos deram. Foi a pauta que eles colocaram pra gente de vida. A minha mãe, ela nunca foi muito rígida, né, em partes. O meu pai, ele sempre foi mais sério, mais quietão. Então eu sempre tive muito medo dessa parte. Medo porque meu pai ia me bater? Não. Medo por chateá-los. Eu não quero fazer algo que vai deixar o meu pai e minha mãe chateados comigo. Até hoje, se eu falo palavrão perto do meu pai, ele me corrige. Eu não falava de jeito nenhum, né? Aí um dia depois de casado, eu e o Flávio tava comentando alguma coisa e eu falei um palavrão. Nem era um palavrão tão feio. Nem lembro que é. Tomei maior fundo do meu pai. Tá certo. Boa, Cruz. Então, a minha mãe e meu pai, eles falam uma coisa, filho é filho. Tudo bem que eles não intrometem na nossa vida, mas se ela tiver que falar alguma coisa pra me dar um puxão de orelha, ela vai falar, e meu pai também vai falar, e eles falam, não só pra mim, pro Flávio também. Então, não é se intrometer, é mostrar a vida de outro lado. Vocês viram no vídeo lá que ela puxou minha orelha que eu pus o tacho no tanque. Aí fala mesmo. A minha mãe, ela fala, meu pai também fala, mas são aquelas correções do bem. Então é isso. A gente tem vivido momentos que as pessoas, infelizmente, não conseguem ter o respeito. Isso, pessoal, em tudo. A gente vê em vários lugares, né? No trânsito, numa fila, no supermercado. A minha mãe e meu pai, eles ensinaram respeito principalmente com as pessoas mais velhas.
Eu falava benção para todas as pessoas mais velhas que eu conhecia, mesmo que não era meu parente. O meu pai e minha mãe também. Às vezes eu tô em algum lugar com eles, chega alguém e meu pai fala benção, benção. A minha mãe fala benção, fala, mãe, é parente? Não, é conhecido, seu pai é meu conhecido. Eles tomam benção. É uma forma de respeito. Eu aprendi isso. Característica muito da roça, né? Muito, também, muito. Na cidade, eu mesmo, antes de conhecer a Grazi, tudo, não tinha esse costume. Até porque, assim, eu sou católico, né? Mas a minha família, por parte de mãe, não. Então, não é costume das pessoas fazerem isso. Então, comecei a fazer e praticar depois que eu conheci a Grazi. A minha avó toma benção até do padre. Hoje ela não sabe nem que é um padre mais, mas ela sempre tomou benção até do padre. Mas, pessoal, por que eu resolvi tocar nesse assunto? Já tenho visto uma falta de respeito nas nossas redes sociais. Porém, ontem, eu e o Flávio, a gente gravou falando das nossas opções musicais. E um comentário, não lembro o nome, falou assim, que Jecanejo, pensei que vocês tinham bom gosto. O que eu penso de algo assim? O que é ter bom gosto? Ter bom gosto pra mim é ouvir alguma coisa que me faça bem. O que me faz bem não é o que te faz bem. Pessoal, somos pessoas diferentes, graças a Deus. Todo mundo tem uma característica. Essa é a melhor coisa. Tem pessoas que falam, Eca, que casa enjoativa, tudo claro, eu queria colorido. Nós achamos que muito colorido é enjoativo. Esse é o diferencial de ser humano, você ser diferente. Então, se eu gosto de sertanejo, eu falei que uma das coisas que eu não gosto, que não me faz bem, não é aquela coisa que mexe comigo, é o rock pauleira. O Flávio também não gosta. Não é algo que a gente ouve e fala, ai, que delícia. Ou que ouve e dá vontade de dançar. A gente não gosta, mas eu respeito todos os roqueiros que estiverem me assistindo. Não é porque eu não gosto inclusive, que eu vou falar. Temos vários amigos, assim, não tão próximos que gostam, Sim. que são. Então não é porque eu não gosto que eu vou falar credo. Eu já me vesti na minha adolescência de bota e chapéu. Eu ouço sertanejo desde que eu me conheço por gente, no Fusca do meu pai. Minha mãe. Característica local aqui. A minha mãe tinha aquelas fitas que a gente empilhava certinho. Eu acho que é um dos meus itens que me fez mais querer ser organizado. Eu adorava quando a gente ia limpar a casa, enfileirar as fitas assim de rádio. Eu acordava pra ir pra escola com meu pai com o radinho dele lá no curral, tirando leite e escutando música sertaneja. Os modão. Eu a gente adoro. Moda até hoje, né? Moda. E eu vou falar, eu gosto de música atual sertaneja, mas eu escuto Tião Carreiro e Pardinho. Eu gosto de ouvir a história que tem a música. Então eu falo que a arte é algo que inspira. Eu tive muita aula de arte na faculdade. É muito legal. Porém, vamos respeitar os gostos, gente. A internet, né, é assim, a gente vem comentando isso já tem alguns anos, né? Não surgiu através do nosso canal, mas a gente vê que a internet dá muita liberdade para ter a falta de respeito. A gente sempre tenta se policiar, inclusive assim, ninguém é perfeito. Claro né? que não. Eu não sou perfeito. Eu, assim, já fui mais ativo na internet e tudo mais, em questão de comentários, Facebook, essas coisas, mas cortei, né? Cortei, eu vi que em certos comentários não eram mais necessários, então, inclusive, eu quase não estou postando mais no Facebook. No Facebook. Uma coisinha ou outra eu ainda posto. A gente abandonou ele, na verdade, né? Porque, assim, não voluntariamente, às vezes a gente perde a noção do respeito, principalmente porque a gente não tá cara a cara com as pessoas. Sim. Então isso daí é a questão, por exemplo, cara a cara tem uma coisa que a gente tem para autodefesa que chama medo, tá? E o medo é uma coisa boa, é um sistema de proteção que a gente tem. Então quando a gente tá cara a cara com uma pessoa, a gente tem um certo respeito, porém mais ainda receio e medo, né, do que ocorra. Já nas redes sociais, na internet, a proteção que te traz estando atrás de um computador te dá uma liberdade que você não deve usar dessa forma, né? Não deve disseminar ódio, xingamentos, comentar coisas que não são construtivas. E a gente tem evitado ao máximo possível esses tipos de comentário. Sim. Porque são coisas que não fazem bem nem para nós no final das contas. Né? Eu fiquei muito chateada ontem quando eu li esse comentário. Eu já tenho trabalhado não me chatear, porém eu acho que assim,
Gente, por que isso? Eu não falo, mas é igual do sertanejo. A pessoa curte sertanejo, qual que é o problema? A pessoa curte rock, qual que é o problema? A pessoa gosta de rebolar até o chão e gosta do funk? Ótimo! Ótimo! Deixa ela, o gosto dela. A gente também ouve funk aqui em casa. Por conta da letra? Não, por conta do toque, que é viciante, é legal. A gente adora limpar a casa ouvindo funk. Parece que o negócio ó, vai rapidinho. Na piscina. Cada Sim. música tem seu lugar pra escutar também, né? A minha mãe no começo, quando o meu irmão Flávio colocava o funk, ela falava, credo, que negócio mais feio essas letras e tal. Claro, tem letra que não é nada legal, mas a gente não tá ouvindo por conta da letra, a gente tá ouvindo por conta do toque, que é gostoso, que te anima. Mas assim, o que a gente vê? Muitas pessoas, é o que o Flávio acabou de falar, fala por trás da internet, o pior de tudo, tem pessoas que ainda criam fake pra xingar. Gente, que desperdício de tempo. Num mundo onde você pode aprender tanta coisa boa pela internet. Num mundo que você tem a opção de fazer tanta coisa boa. Para crescer como pessoa, você se sujeitar a criar um fake para xingar pessoas, a criar um fake para destilar ódio, a criar um fake para ficar falando N coisas. Pra quê? Que perca de tempo! E a gente vê muitos criadores comentando a respeito disso, né? A Grazi segue bastante pessoas, eu tenho grupos de amigos que são youtubers de tecnologia. Sim. E direto a gente discute alguns comentários. Então, as pessoas elas perdem um pouco da interpretação das coisas, né? Do vídeo, do que está falando, do que a gente está propondo a apresentar ali e passam a apenas... A odiar. A odiar, exatamente. No nicho de tecnologia tem muito, né? A gente costuma falar que os haters, né? Que são aquelas pessoas que estão lá só para destilar o ódio. E na área de tecnologia tem muito. Aqui na nossa área que a gente está fazendo esse canal também tem alguns. Diminuiu bastante no começo do canal. Ainda bem. Porque acho que a gente, no primeiro vídeo que foi o tour da casa, não passamos uma impressão legal, obviamente. Era um vídeo experimental assim, também, gente, né? A gente não sabia se ia dar certo ou não. Exatamente. Tudo é uma questão de experiência. A gente está começando, assim, a gravar esse tipo de vídeo. Era um projeto novo, hoje já não é tão novo mais. Não é tão novo mais. Já está criando forma. É difícil, às vezes, você se soltar, igual a gente está conversando aqui numa boa, né? Tranquilo. Já quando a primeira coisa que você está fazendo, é igual quando você vai numa entrevista de emprego pela primeira vez, ou você vai numa palestra, numa reunião importante pela primeira vez, você fica meio acanhado e às vezes você passa uma impressão não tão boa, né? Não sou eu. Exatamente. Hoje, a gente olha pra câmera, a gente não vê uma câmera, a gente vê um monte de gente aí, ó. Um monte de sala, um monte de gente sentado, gente pra todo lado vendo a gente, ouvindo a gente. Exatamente. Isso é o princípio do tema aqui do quadro, né? Café com Prosa. Que é vocês sentirem que estão sentados aqui conversando com a gente. E é um feedback também que a gente teve bastante nos comentários, né? Do pessoal falando, nossa, gente, eu senti como se a gente estivesse conversando. Batendo um papo, parece que vocês estão aqui em casa. Ou parece que vocês estão aqui com a gente. Eu fiz até um café pra assistir o vídeo. E tava até conversando com vocês pelo vídeo. Eu até brincava com a minha mãe, às vezes assistindo novela, que ela começava a comentar as coisas da novela. A avó também. Aí eu falava, mãe, você tá ficando louca, tá comentando as coisas da novela? Ah, é que a gente empolga e fica vendo. Agora eu entendo mais essa sensação. Porque assim, a gente não tem muito essa questão de... A gente não tem o hábito porque a gente não assiste novela, vê novela. Então a gente vê série, vê alguma coisa ou outra, mas assim... série já é um pouco diferente, né? Principalmente porque tá em outra língua, é um sistema diferente do que uma novela, alguma coisa assim. Mas eu fico mal. Lembra aquela última série que a gente assistiu? Sim, que a moça morreu? Eu comecei... Eu não acredito, por que ele matou ela? Não vamos falar qual série pra não dar spoiler. Eu entro no clima. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu imagino tudo que eu penso. Por quê? Graça sonha demais, gente. Gente, eu sou muito sonhadora. Eu sou uma pessoa, na época da escola, eu fiz muito teatro. Eu adoro. Eu morro de vergonha, eu morria de vergonha, mas eu enfiava no palco e fazia teatro. Eu também participava, na escola tinha o sarau, todo ano. É muito legal. Eu gostava. E eu sempre gostei de ler, muito. Na escola tinha uma professora maravilhosa, que foi quem me inspirou a ser pedagoga. E ela dava um livro pra gente ler por mês. Eu não me contentava, não. Chegava livro novo, às vezes ela nem tinha lido, ela já me passava pra ler. Porque eu adorava ler e imaginar. Eu adoro ler. Principalmente romance, por isso que eu sou... livros que eu gosto de ler.
O Flávio, ele tem a área dele. Eu também, eu prefiro ler romance, sim, eu gosto de história. Eu gosto de ler, adoro ler, mas não livro. Né? Eu leio muitas matérias, eu leio muitas revistas, então assim, eu gosto dessas áreas, né? Não voltadas a histórias, mais ou menos, e sim a fatos. Então assim, principalmente eu acho que tá um pouco ligado com a questão do seu autodidata, sim, né? Então sempre tá querendo aprender alguma coisa, então eu leio bastante sobre os assuntos que eu quero aprender até dominar aquele tipo de assunto. E assim vai em tudo. Então, por exemplo, a gente começou a gravar vídeo, eu comecei a gravar vídeo, eu não sabia nada de equipamento, filmagem, nada. Eu aprendi tudo na internet. Pesquisando. E minhas profissões que eu já passei até hoje foi tudo aprendendo na marra, né? Uhum. Eu perdi um pouquinho do meu hábito de ler os meus romances por conta da faculdade. Uns 4 anos que eu tive faculdade, era tanta leitura que eu me aprofundei no que eu precisava. Eu não conseguia ler os meus romances, que é o que eu sempre gostei. Agora eu tô voltando a ler, porém não tô lendo romance no momento, tô lendo outros tipos de livro para crescimento pessoal. Porém eu vou voltar sim, porque eu adoro. Eu adoro ler e viajar nas historinhas de romance. Teve uma época que, antes de eu fazer faculdade, a gente não via TV e eu acho que a nossa internet era muito ruim, né? A gente não conseguia ver outras coisas. Eu e o Flávio, a gente lia muito. Tinha dia que eu perdi o sono, ele acordava cedo e eu ia ir trabalhar com o olho até lacrimejando porque eu tinha lido um livro à noite. Deus me livre. E aí eu ainda lia às vezes com a luzinha do celular pra não atrapalhar ele. Assim, eu tenho uma grande dificuldade quando a Grazi não dorme junto comigo, né? Inclusive até hoje. Às vezes eu vou deitar, a Grazi fica lá mexendo no celular e eu falo pra ela, desliga esse negócio. Ele não consegue dormir se eu estou acordada. E eu durmo muito bem se ele está acordado. Parece que ele está vigiando meu sono. Se o Flávio está jogando videogame e eu sento do lado dele no sofá, eu apago. Se a gente está vendo televisão e eu não quero mais ver o filme que a gente está vendo, eu falo, Flávio, vou dormir. Ele fica acordado, é o meu melhor sono. Aquele barulhinho de televisão, saber que ele tá ali acordado, eu durmo horrores. E ele é o contrário. Exatamente. Então... Na verdade, assim, eu tenho um sono pesado e leve ao mesmo tempo. Eu tenho um sono pesado, assim, onde as coisas... Depois que eu durmo, assim, no quarto, por exemplo, se a Grazi acorda, alguma coisa assim, eu não acordo. Às vezes ela até me chama, às vezes alguma coisa, e dá o que fazer pra mim acordar. Só que, por exemplo, se eu escutar um barulhinho fora da casa, eu acordo. Quando a gente tinha cachorro na casa, uma coisinha ou outra que elas faziam de barulho diferente, me acordava. Às vezes a Mary começava a se coçar na casinha, acordava o Flávio. É tipo uma coçadinha que fazia um barulhinho, acordava ele. Fico atento. Mas só pra gente fechar o tema a respeito, que a gente já foi puxando o fio da meada, né? 18 minutos e 30 vídeos, eu acho que não teve nenhum corte até agora. Tá vendo? Os primeiros vídeos vocês vão ver que tem corte, porque a gente erra bastante coisa. Depois a gente vai conversando, principalmente nesse tipo de vídeo que a gente vai raciocinando e conversando ao mesmo tempo. Vai puxando os fios da meada. Então é até mais gostoso de gravar. É mais prático. Então assim, pessoal, vamos respeitar religião. Gente, não importa se eu sou católico, você que está me assistindo é de qualquer outra religião, se você é ateu, eu te respeito, você me respeita. A gente respeita todas as religiões. Todo tipo de questão que for, respeita e pronto. E religião é uma coisa que a gente gosta de conhecer as outras, né? Então a gente acha interessante. A gente lê sobre. Na faculdade eu fiz vários trabalhos de outras religiões mesmo. E aí eu comentava com o Flávio, punha ele pra ver coisas comigo. O que tem que você conhecer, você saber? É legal, é interessante você conhecer e respeitar. Então, esse é o principal item que a gente queria falar aqui hoje. Porque o respeito, se você tem respeito, você puxa todo o resto. Se eu respeito o Flávio, qualquer base de qualquer relação, o respeito vem antes do amor. Porque se você respeita, quando vem o amor, casa e pronto. Um completa o outro. Agora, eu amo o Flávio me ama, mas eu não respeito ele e ele não me respeita. Que amor que é esse que não tem respeito? Vão viver brigando, vão viver divergindo das coisas. Não existe isso. E assim, para o casal funcionar, prosperar, crescer financeiramente, no relacionamento, em tudo, o respeito tem que andar ali na frente, puxando, porque senão vocês não conseguem sentar, debater uma ideia, debater um projeto, juntar dinheiro, comprar alguma coisa, porque ninguém vai respeitar ninguém vai respeitar o direito do outro, ninguém vai respeitar o momento do outro, então o espaço do outro. Então assim, tem que ter o respeito para todo mundo conviver em paz dentro do ambiente. Isso é até um tema para uma próxima conversa. Muita gente está perguntando sobre relacionamento. Por que a gente não briga mais? A gente já brigou pouquíssimas vezes. Nem foi briga, foi discussão calorosa. Isso. E assim, por que a gente não briga? O principal,
não é necessário, gente. Não é necessário. Brigar é o negócio mais inútil que existe na vida. Só vai fazer você tomar atitudes sem pensar. Então, as brigas fazem normalmente as coisas que dão erradas, né? Acontecem nas brigas. Então, pra que brigar? Quando você tá de cabeça quente, é o que eu falo, respeito, ótimo, respeito, a gente respeita e tal. Só que tem momentos que você tá com o hormônio lá em cima, que você tá nervoso por outros motivos. É incrível, gente. Às vezes você tá de boa, você respeita tranquilo. Às vezes você tá nervoso, a pessoa te falou, tipo assim, Flávio fala, Grazi, vai lá, pega a chave do carro pra mim. Você tá gritando comigo? E aí começou uma discussão. Assim, você já tá com pavio curto, aí ele vai lá e te provoca. Então, vamos manter já aquela... Então, se ele falou, por que você tá falando assim? Tem uma coisa que derruba qualquer um. O outro grita com você, você vai lá e fala baixinho, com respeito com ele. Se ele continuar gritando, você fala com mais respeito ainda. Assim, até que ele vai falar assim, por que você tá falando assim comigo? Eu sou assim. Né? Pronto, derrubou. Já era. Dos últimos tempos pra cá, eu tô mais calmo ainda, falando mais baixo ainda. Eu acho que... Eu tenho um tom de voz mais agudo, né? Eu acho que com o acompanhamento da psicóloga e os exercícios que eu faço para a questão da ansiedade, isso ajuda muito a manter a calma. E tem uma coisa que a gente faz também, normalmente, por exemplo, existe, igual a Grazi falou, certos... Acabou o café. Bebeu o teu, acabou o meu. Existem certos momentos da vida onde a gente, obviamente, está num período mais nervoso, um período mais estressado, e às vezes a gente perde um pouco do controle do que a gente fala e ações que a gente faz. Tem alguns episódios que aconteceram comigo, alguns episódios que aconteceram com a Grazi, e às vezes, você perde a noção. A gente chama a atenção um do outro para entender o que está fazendo de errado. Então, tipo, em vez a Grazi fez alguma coisa assim com alguém, alguma coisa assim, e eu percebi que não foi legal, que foi meio grosseiro. Cadê a Grazi? Aí eu já falo, Grazi, não tá legal isso daqui, dá uma olhada no que você tá fazendo. Mesma coisa, às vezes eu fiz alguma coisa, respondi de uma maneira meio grosseira, a Grazi vem e fala, assim, não tá legal. E faz a gente repensar. A melhor coisa que tem é a gente repensar o que a gente fez, as atitudes que a gente tomou, porque primeiro é um aprendizado. Sim. Então a gente aprende com os erros e isso faz com que nas próximas vezes a gente pense mais antes de falar ou de agir. E outra coisa que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem um negócio que eu falo que assim, perdoar o outro ele não faz bem pro outro que você perdoa, faz bem pra você. Eu falo que tem pessoas que machucam a gente, aí você perdoa. Você não precisa ir lá e falar, te perdoo, vem ser meu amiguinho. Tudo bem, eu te desculpo. Mas, a partir dessa sua atitude, eu acho que é melhor cada um ficar no seu canto. Mas o perdão não vai fazer bem só pra outra pessoa. É pra você se sentir bem, é o seu eu interior, é a sua paz quando você deita lá na cama e fala, gratidão, Senhor, por esse dia. Obrigado por ter feito tudo isso que o Senhor fez pra mim. E até o que... Sabe o que eu costumei? Eu evoluí num ponto que eu, como pessoa de 5 anos atrás, jamais imaginaria. Tem dia que eu falo assim, obrigado, meu Deus, por tudo que deu errado também. Porque assim eu aprendi que não é o jeito certo de fazer. Eu aprendi a ser grata, não só pelo bom, mas pelo ruim. Às vezes eu fico pensando, eu falo assim, nossa, eu há 10 anos atrás ia dar murro em ponta de faca. Hoje eu falo, que bom que deu errado. Porque agora eu aprendi, eu não vou errar de novo. Tomei a lição com 29 anos, 25, 26, 18. Demora. Pra não tomar com 50, entendeu? É a vida, é assim. Eu era bastante estressado também no começo. Né? Não, na verdade, o Flávio, eu sempre achei que eu sempre fui mais calorosa de brigar e tal. Teve um fato que aconteceu, o Flávio um dia me deixou na faculdade, no meu início da faculdade, e foi pra casa. Ele não ia muito pra casa, ele ficava me esperando. E no trajeto de ir para casa, uma pessoa bateu no carro. Na época a gente tinha um Fox, estragou tudo. Primeira semana que a gente tinha comprado o carro. Aí o que o Flávio falou pro senhor? O senhor que tava dirigindo falou, a formatura da minha filha, toque meu telefone, eu vou pagar tudo, tal. Flávio, na época podia fazer BO, tudo. Flávio, não, pode ir, leva sua filha, tal, depois a gente conversa. Flávio foi lá, fez o orçamento e ligou pra ele. Ele falou, vou pagar, você não tem prova? Gente, é outra coisa que eu aprendi com os meus pais. Você deu a tua palavra? Você deu a tua palavra? Vale mais que qualquer assinatura.
Antes, o meu pai e a minha mãe, eles falam que antigamente você comprava terra de alguém, você comprava uma galinha de alguém, você arrancava o fio do bigode e era no fio do bigode. Ó, eu vou te pagar R$100, tó o fio do bigode, tó o fio do bigode. Hoje em dia, parece que as pessoas perderam a palavra. Então, aí a pessoa virou pro Flávio no telefone e falou, não vou pagar nada. Gente, me subiu uma coisa na cabeça que eu falei, não é possível que existe uma pessoa tão mau caráter. Aí o Flávio me ligou e falou, Grazi, ele não vai pagar. Eu falei, não vai pagar? Ah, ele vai pagar. Ele vai, porque é dever dele. Eu liguei pra ele e falei assim, meu senhor, aqui é a esposa do Flávio. Eu estou indo no escritório agora conversar com o meu advogado. E é o seguinte, o meu marido foi muito gente boa, porque se eu estivesse com ele, eu ia fazer valer direitos, ia fazer um BO. Ele deixou você ir para a festa da sua filha tranquilamente, te livrou de toda essa burocracia. Agora tenha vergonha na sua cara e nos pague, ou você quer um processo? Ele gaguejou e falou, eu não posso pagar tudo. Eu falei, pode pagar quanto? Posso pagar tanto. Liguei pro Flávio e falou, melhor do que nada, né, Grazi? Falei, tudo bem, agora o senhor aprenda a não ser mau caráter, porque se fosse você na minha situação, você ia querer receber. Então, essa é outra coisa que a gente queria falar hoje. Se coloque no lugar do outro. Esse é um ponto fundamental. E eu vou pegar água. Enquanto a Grazi pega água... Vai falando aí. Enquanto a Grazi pega água, uma coisa... essa questão de trânsito é bem complicada. E eu penso assim, eu nunca provoquei um acidente, né? Mas já bateram em mim várias vezes. E se eventualmente eu bater em um carro, independente se eu tenho seguro ou não, eu tenho seguro nos carros, eu sempre faço seguro nos carros, porque às vezes você está destruindo um sonho de uma pessoa. A pessoa às vezes comprou o carro, deu suor para ter o carro, tá pagando, às vezes não tem seguro. Imagina você ir lá, bater no carro da pessoa, estragar o carro da pessoa, estragar o sonho da pessoa e virar para ela e simplesmente falar, eu não vou pagar, o problema é seu. Não dá, né? Então, eu espero que nunca ocorra isso, né? Eu chegar a bater, mas é uma coisa que eu tenho comigo. Se um dia acontecer, assumirei todas as responsabilidades, vou pagar, obviamente eu tenho seguro, então o seguro vai pagar, eu pago aí. Então a gente tem que ter essa consciência. E se colocar no lugar das outras pessoas em todas as situações. Claro que não é fácil, né, gente? Tem pessoas que falam que eu e o Flávio, eu tenho 29, ele tem 28, que a gente tem cabeça de velho. Mas eu acho que assim, a gente tem a mania de, eu gosto de fazer, eu falo assim, reflexão crítica. Será que isso que eu tô fazendo tá certo? Será que isso que eu tô fazendo tá errado? Eu até falei que eu ia pegar um papel pra mostrar como que a gente faz as coisas aqui, né? Mas eu acho que dá pra exemplificar com a mão. No próximo vídeo né? a gente mostra exemplo, mas dá aqui pra gente conversar. Como tomamos as decisões. Mas esse negocinho de se colocar no lugar do outro resolve. Muito. Porque se você é filho, se você é mãe, se você é esposa, se é um conhecido na rua, se é a pessoa, se é o cachorro, se é o que for, você fez algo pra pessoa. Então você se para e coloca no lugar do outro. Como eu reagiria se ele tivesse feito isso pra mim e não eu pra ele? Aí você pensa e fala, nossa, até que a reação dele foi boa, porque se fosse eu, teria sido diferente. Então funciona. Funciona bastante. E mais alguma coisa ou ficamos por aqui? Eu acho que é isso. É mais esse recado de questão de respeito, né, pessoal? Porque assim, muita gente fala, né? E tem muita gente que quer só destilar o ódio pela internet e poucas pessoas estão aqui para conversar a respeito disso, né? Eu acho que o mundo, assim, eu vejo muitas culturas e principalmente lá no Japão, né, eu vejo que eles têm muito respeito. Eu não sei se realmente é assim, porque obviamente a gente não foi lá viver intensamente. Mas pelo que a gente acompanha, a gente gosta de acompanhar brasileiros que moram em outros países, justamente para ver como é que é os costumes e essas coisas. Inclusive tem gente que vê nossos vídeos do Japão e fala como é que é aí. Mas lá me parece ser muito respeitoso com tudo. Em todos os locais, em todos os lugares, principalmente com as pessoas mais velhas. E aqui no Brasil, a gente perdeu um pouco do respeito ao longo dos anos. Eu vejo que antigamente a gente tinha muito mais respeito por todos, pelos mais velhos, né, por pai, por mãe. E com o tempo a gente vai vendo que as coisas se perdem. Se perdem. Às vezes eu lembro que
quando eu e minha mãe andava de ônibus, né? Meu pai estava trabalhando, eu era pequena, você entrava no ônibus, estava sentado. Entrava uma pessoa, cabecinha branca, era automático, você levantava e punha a pessoa para sentar. Hoje em dia isso se perdeu. E o respeito, o que a gente costuma viver é do micro pro macro. Ele sai de dentro da sua casa, da sua relação familiar, para os seus amigos próximos, para o seu bairro, para a sua sociedade. E assim vai crescendo. Então, se você começa a praticar do pequenininho, do seu lar, e ele vai se expandindo, você vai respeitar o tudo. Desde a natureza até tudo que você acredita. Tem muitas coisas simples. Por exemplo, parar ali para um pedestre atravessar na faixa. Né? É um negócio tão simples. Lógico Teve um que às lugar vezes... que a gente foi que era assim, né? Do meio do nada. Você tava assim, você nem ia atravessar, a pessoa parava o carro, não lembro onde, que estado que foi. E a pessoa mandava você atravessar. Eu não sei se foi Água de Lindóia, não lembro onde eu fui. Em algum lugar. Que é que o pessoal assim. tá aprendendo isso bem. Tá. Né? Nós estamos um pouco devagar. A maioria da cidade. É lógico que tem situações que a gente não pode parar, né? Porque as pessoas estão meio distraídas, né? Se a gente para, pode ocorrer um acidente. Mas aqui na cidade a gente tenta fazer o máximo possível disso. Sim. Agora outra coisa que me deixa doida quando eu vejo, que eu falo pro Flávio, que às vezes eu fico até me descabelando, é quando a gente tá no trânsito e alguém pega o lixo de dentro do carro e joga pela janela. Aqui em casa, a gente enfia tudo pelos bolsos ou deixa no carro para depois descartar o lixo. Gente, eu fico doida, né? Quantas vezes a gente tá na estrada, às vezes, a pessoa tá lá comendo e jogando lixo. Ai, gente, pelo amor de Deus, se é uma casca de fruta, beleza, joga lá que vai adubar a planta. Mas se não é... Na verdade, a gente fica bastante bravo assim, qualquer lugar que a gente vai ver lixo jogado, né? A gente pensa assim, qual que é a necessidade que a pessoa tem de jogar lixo no meio do nada? Às vezes a gente vai caminhar aqui em cima, a gente vê lixo ali no loteamento. Às vezes a gente até sofá. Pro sítio, vê lixo jogado na beira da estrada. Eu fico pensando, a pessoa teve o trabalho de ir lá no meio do nada jogar o lixo e não tem o trabalho de jogar no local certo. E aqui na nossa cidade tem coleta de lixo, tem coleta seletiva. É só separar. Essas coisas. É só separar. E assim, se eu ver na rua, eu falo mesmo, porque assim... A gente está cuidando de um mundo, né, de um universo que é nosso. Só que hoje você tem que tomar cuidado até com isso. Porque lembra aquele caso que teve aqui em Poços de Caldas? Não. O rapaz jogou a marmita pela janela, o senhor foi falar, ele seguiu ele até em casa e bateu nele. O respeito. Cadê o respeito? Não tem respeito pela natureza, não tem respeito pelas pessoas, pelo próximo. Então, assim... É uma situação que a gente vive muito complicada. Tá certo, muita gente tá com os nervos à flor da pele, né? Mas a gente tem que procurar se policiar. Mas quando você pratica bastante o respeito, aí mesmo com os nervos à flor da pele, você não vai extrapolar. Porque por mais que você extrapole, a tua base é o respeito. Você vai dar aquela segurada, né? E outra coisa que funciona muito é a gratidão. Seja grato, seja grato, seja grato. Porque gratidão é gratidão e o reflexo dela é grande, né, Flávio? É bastante. Tudo depende da sua religião, claro, mas como a gente é católico, eu sempre falo, eu não peço, eu só agradeço. Pedir é em último caso, né, Graça? Porque com agradecimento... Eu peço de vez em quando. De vez em quando eu mais agradeço. É porque, né, quando você agradece, as coisas acontecem. Sim. Então, primeiro você agradece, depois... É igual que eu sempre falo, né? Tem muita gente que procura a gente para pedir na receita do sucesso. Gente, receita do sucesso é primeiro você trabalha e depois você colhe. Não existe... É igual na terra. Não existe colheita sem plantio, não existe fruto sem semear. Então, assim, o trabalho vem primeiro acima de qualquer coisa. Depois vem os resultados. E é isso que a gente emprega na nossa vida ao longo dos anos, né? A gente nunca almeja, né, algo sem que a gente tenha muito trabalho para conquistar. E a gente dá valor nisso, no trabalho. E todos, né? Valoriza todo tipo de trabalho. Sim. As pessoas que vêm todos aqui são essenciais. Serviços, as pessoas que a gente vê na rua, nos lugares. Cada um tem seu trabalho, cada um tem sua profissão e todos têm o mesmo valor. E assim, gente, não é porque vocês trabalham em casa, vocês trabalham com rede social, com venda. O meu pai trabalha na roça, minha mãe trabalha em casa, meu irmão trabalha no frigorífico. Você que tá aí trabalha numa lanchonete, ou trabalha como lixeiro. Todo trabalho é digno, desde que seja
coisas essenciais, né? Honesta, né? Nada fora disso. Mas todo trabalho é digno. É óbvio que tem profissões que são, né, diferenciadas, mas todo mundo precisa de todo mundo. O médico, para ser médico, ele precisa de um professor. O médico, para ser médico, ele precisa comer, ele precisa de alguém para plantar. O médico, para ser médico, ele precisa de alguém para limpar as coisas dele. Então, todos se completam no final. Ninguém vive sem ninguém, entendeu? É um ciclo, gente. É um ciclo. Todo mundo depende de todo mundo. Não tem jeito. Então, ninguém é desperdiçado. Exatamente. Ninguém é... Né? Não tem jeito. Como que a gente falou? É a roda. É a roda. Entendeu? Então, assim, é tudo, né? Todas as profissões. Todo mundo depende de professor para aprender. Todo mundo depende do agricultor para comer. Né? Nós gravamos vídeos, vendemos produtos, nós dependemos das pessoas que assistem os vídeos, compram os produtos, e nós dependemos das fábricas que fabricam, dos profissionais que estão lá. E assim, todo mundo vai depender de todo mundo. É um ciclo. E a gente precisa dos artistas que cantam para desestressar nossos males, dos pintores que pintam para alegrar o nosso dia. E aí vai. Eu falo... É tudo, não tem jeito de você falar, mas bater no peito e falar assim, mas eu fiz 10 anos de faculdade, eu sou muito melhor que aquele cara que tá lá catando lixo. Não, você não é. Não. Sinto muito. Eu fiz um post tem um tempo atrás no meu Instagram falando exatamente que isso não adianta, nada. Depois eu até... Vou achar aqui. Eu costumo falar que o seu mérito não é maior que o mérito de ninguém. Tá? Todo mundo... É uma questão às vezes de oportunidade. Obviamente quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, outra pessoa não teve a oportunidade. Infelizmente nem todos têm as oportunidades que deveriam ter, né? Mas todos ensinam. Teve até um reciclado que fez uma palestra muito boa lá na sua faculdade. Gente, quando ele foi... Eu tive palestras na faculdade, assim, de pessoas... de N coisas que me ensinaram muito. Esse vídeo vai ter 1 hora. Mas o dia que esse catador foi lá explicar como que a gente podia separar o nosso lixo reciclado para ele, né, ter menos volume, eu cheguei em casa, eu acho que fiquei meia hora falando com o Flávio. Flávio, eu nunca vi uma didática daquela. Ele pegava a caixinha de leite, ensinava a abrir e deixar ela compacta, mas a forma que ele falava me prendeu a atenção, que eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei assim, assistindo. Desse jeito. Porque parecia que eu não podia nada. Porque tem palestra que às vezes fica tão chatinho que você pega o celular, dá uma olhadinha. Não. Naquele dia a lágrima até pingava. Porque até piscar eu não queria. Porque eu não podia parar, eu tinha que ver ele. Então é isso. Ele não precisou estudar para falar assim. É a vivência dele. Histórias de vida também ensinam. E eu acho que para fechar o vídeo eu vou ler esse textinho que eu postei. Deixa eu ver se tem um dia aqui. Foi dia 27 de novembro de 2019. Faz um TBT depois no Instagram lá. Faz. E quem estiver vendo aí, vai no Instagram e confere. Então eu vou ler esse textinho, que é autoria minha, né? Eu até pus aqui a minha referência. Então, sua faculdade não te faz melhor que ninguém. Seu trabalho não te faz melhor que ninguém. Seu status, conta bancária, bens também não te faz melhor do que ninguém. O que te difere das outras pessoas é a forma que você trata o outro. É a energia boa que você transmite. É a leveza que você carrega na alma. É a forma que você trata os itens básicos como respeito, compreensão e gratidão. O mundo pode ser melhor se passarmos a tratar os nossos semelhantes de forma que gostaríamos de ser tratados. Ou seja, essa postagem minha que eu nem lembrava a data, foi tudo que a gente acabou de falar. 2019. Pra vocês verem que assim, não é um negócio que a gente tá fazendo... 27 de novembro. Aqui, raso. Não é raso. É o que a gente vive, é o que a gente é. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que a gente queria passar no texto. Tá aqui a minha postagem. Depois eu vou repostar lá pra vocês irem ler, já compartilhar. No Stories lá que eu compartilho também. É exatamente isso. E, pessoal, é isso. Respeito, gratidão. Né? Evoluam, sejam pessoas melhores, que o mundo precisa disso e precisa de vocês também. Vamos ser felizes, né? Pra que ser triste? Exatamente. Existem muitos problemas, mas também existem muitas soluções. Basta a gente querer e quando a gente não conseguir achar a solução sozinha, peça ajuda. Né? É isso que importa. Claro, vamos ser felizes independente da nossa realidade. Chacoalha a poeira aí, sai dançando,
A vida é essa, gente. A vida é uma só, né? Vamos. É isso. E lembre-se, né? Nada é por acaso. É o que eu agradeço sempre. A gente não acredita em sorte, não. É Não. sempre Deus. Se você Isso. acredita em um ser superior, se não, a gente respeita o que você acreditar. Exatamente. Tá tudo Não tem certo. problema. Mas pra assim, quem acredita, as coisas acontecem. gratidão também. Tudo tem um objetivo. Tudo. E não pense que uma porta fechada é um obstáculo. Não. Às vezes ela é uma mensagem. Tem mal que vem pro bem também. Exatamente. É o que a gente sempre pensa aqui. Quando tudo tá dando errado, é porque alguma coisa vai dar muito certo. Pode citar a cantora aqui? Pode. Sabe aquela música? Eu acho que é o Gabriel Pensador, que ele fala assim: hoje eu vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal. Que o sim é mais forte que não em tudo nessa vida. Escuta lá, gente. Essa levanta. Gabriel Pensador é muito bom, a gente gosta. Então, é São isso. mensagens. Bom, vamos encerrando. Gostei. Eu Quero espero tomar mais que- café, chá, Exatamente. tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito bom fazer esse vídeo. Eu acho que as ideias fluem. Eu tenho umas ideias meio doidas. Tem uma outra aqui que eu falei pro Flávio que nem deu moral. Acho que não deve ser legal, não. Mas essa ele acatou de fazer o café com prosa. Não, mas assim, a gente vai analisando as ideias, né? E eu acho que aqui no canal também tudo existe os momentos certos. Sim. E a gente vai fazendo os conteúdos de acordo com o que a gente vai recebendo de feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, fala aí com respeito. Ah, não gostei, mas fala com respeito, tá? E mais uma vez eu vou deixar a hashtag aqui até o final. Então, Quero se- ver quem tá vendo Se até o você final. assistiu até o final, escreve aí, hashtag até o final. No próximo vlog eu mando os beijos, porque esse vídeo já ficou muito grande. É isso aí. Bom, se você está chegando nesse vídeo agora, se inscreve no canal, marque o sininho para receber todas as notificações, que ajuda bastante. Vamos lá, rumos aos 100 mil seguidores, aos 100 mil Deixa o inscritos. Isso aí. Deixa o like, comenta, compartilha com as pessoas aí, com os amigos, com os parentes. que Eu tenho visto esse vídeo muita pode ser gente falando: Graça, tô aqui no seu Instagram porque o meu pai mandou, porque meu filho mandou, porque minha tia mandou. Obrigada, gente! bom. Gratidão. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Né? Às Lá vezes- vocês vão ver o dia a dia. Exatamente. Às vezes a gente não posta tanto porque é correria e tudo, mas a gente tá trabalhando. A Grazi agora tá, ó. Eu não postava nada. Agora tá eu toda ponho a hora. cara lá e falo. E eu tenho até que responder bastante pessoas, mas ontem e hoje foi correria, então a gente vai adaptando no dia. Acho que é isso. E eu tô até pensando em estender o café com prosa pro sítio, talvez. Bater um papo com a minha mãe e com meu pai, porque eles têm muita história pra contar. Então, A qualquer gente vai dia, analisar isso daí. E a gravar gente pra vai vocês. pensando. Bom, vamos ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.